Oi, colegas! O caso de hoje é um dos casos mais chocantes que aconteceram aqui no Brasil e até hoje, gente, pra eu falar desse caso, me embrulha o estômago, é difícil mesmo. Hoje eu vou falar sobre o caso Liana Frindeback e Felipe Café. Não esquece de deixar seu like, gente, isso é muito importante, principalmente nesse começo de canal, para vocês ajudarem o canal a crescer. Deixe seu joinha, comenta aqui embaixo também, isso ajuda muito no engajamento do vídeo. Então deixe seus comentários, comentem que casos vocês querem ver aqui no canal, que com certeza eu vou trazer para vocês em primeira mão, e se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para receber todas as notificações. A Liana nasceu no dia 6 de maio de 1987, aqui em São Paulo, capital. Ela era de uma família de classe média alta, filha do advogado Ari Frindeback. Ela morava nos Jardins e ela estudava no Colégio São Luís, que é um dos colégios mais conceituados aqui de São Paulo. A Liana era uma garota muito bonita, ela se cuidava muito do corpo, da aparência, ela gostava, era super vaidosa e ela era muito ligada ao pai, ao Ari. Quando ela tinha 16 anos, ela conheceu o Felipe Café, de 19 anos. Eles se conheceram na escola mesmo e logo eles começaram a namorar. Eles estavam namorando há pouco tempo, tinham uns 2 meses de relacionamento. O pai da Liana inclusive conta que ele conheceu o Felipe, na verdade ele foi buscar a Liana na escola, aí o Felipe foi até o carro levar a Liana, ele perguntou se tinha alguma coisa, ela falou que quase eles estavam ficando, mas logo depois ela assumiu pro pai que tava namorando o Felipe. E aí, né, os pais já sabendo que a Liana tava namorando o Felipe, a Liana vira pra mãe dela e fala que ela quer viajar com o Felipe pra um sítio, alguma coisa assim, mas era uma história meio mal contada. A mãe fala que não e fala pra Liana perguntar pro pai, né, se pode e tudo mais. Então a Liana vai falar com o pai dela, o Ari. Pro Ari, ela fala que ela vai viajar com um grupo da escola de movimento juvenil que ela fazia parte, e isso era normal, era frequente. Esse grupo do movimento juvenil da escola sempre viajavam juntos, iam professores, tudo juntos. Então o Ari, o pai, não achou nada de errado, não viu nenhum problema, ele falou, ah, tudo bem, é uma viagem que eles sempre fazem. Inclusive, ela fala que vai pra Ilhabela. E o pai da Liana, ele sempre levava ela, deixava ela quando tinha essas viagens do movimento juvenil, ele deixava ela no local onde o ônibus ia sair, com todos da escola e tudo mais, e sempre buscava ela lá também. Dessa vez a Liana falou que não precisava, que o Felipe ia levar ela e ia buscar. E o pai acabou concordando, afinal eles estavam namorando. Só que na verdade a Liana mentiu pros pais dela. Eles não foram, gente, pra essa viagem com o movimento juvenil da escola. Eles foram acampar em Embu Guaçu. A Liana sabia que o pai dela jamais ia concordar dela ir acampar com o Felipe num lugar, né, desconhecido e tal. Por isso ela inventou essa história de que iria viajar com o pessoal da escola, movimento juvenil e tudo mais, mas na verdade não. Ela ia viajar sozinha com o Felipe. Enquanto eles estavam indo até Embu Guaçu, na estrada eles deram de cara com 2 homens, o Champinha e o Pernambuco. De cara, a Liana chamou muita atenção desses homens porque ela era muito bonita, como eu falei pra vocês, então os dois ficaram de olho nela. A Liana ficou de ligar pro pai dela, pro Ari, assim que ela chegasse no local, né? O pai dela tava achando que ela ia pra Ilhabela com o pessoal da escola e tudo mais, e ficou de ligar no sábado, só que ela não ligou no sábado e chegou no domingo e ela também não ligou. E aí o pai dela começou a ficar preocupado. O pai da Liana, preocupado, pegou o carro e foi até o local onde a Liana falou que ia viajar com esse grupo de amigos da escola, que era Ilhabela. Chegando lá, gente, o pai dela não encontrou nada, não encontrou ônibus, não encontrou os amigos, não encontrou a Liana, não encontrou nada. Na hora, ele sacou que a Liana tinha mentido. O pai ligou para uma amiga da Liana que tentou enrolar um pouco, que tentou não falar nada, mas o pai pressionou e essa amiga da Liana acabou revelando que a Liana tinha ido viajar com o Felipe. E aí os pais da Liana começaram a ligar para todos os amigos da Liana, né, para saber onde que ela tinha ido viajar com o Felipe, e aí eles descobriram que ela tinha ido para Embu Guaçu. Chegando na rodoviária de Embu Guaçu, eles não encontraram nada, gente, tanto o pai quanto a mãe da Liana chegaram lá e não acharam nada. Eles começaram a andar pela cidade e não acharam nada, nenhum rastro da Liana ou do Felipe. Na segunda-feira, a polícia foi avisada do desaparecimento da Liana e do Felipe. A polícia imediatamente começou as buscas, até porque o Ari também, gente, era um advogado, conhecia a polícia,
polícia, conhecia os delegados, então a polícia foi muito solícita nesse caso e já começou imediatamente as buscas por Liana e Felipe. Após algum tempo de busca, o pai da Liana e a polícia encontraram finalmente a barraca onde Liana e Felipe estavam, né, onde eles estavam acampando. Só que eles não estavam na barraca, gente. A polícia olhou dentro da barraca e foi muito estranho porque todos os pertences deles estavam na barraca, inclusive alimentos, essas coisas estavam ainda ali, mas os dois não estavam lá. Na hora, o pai reconheceu que era sim a barraca deles, porque ele reconheceu um chinelo da Liana. Era um chinelo colorido que ela usava sempre, então na hora ele reconheceu que era da filha dele. A primeira suspeita da polícia foi sequestro, né, gente? Porque todos os pertences estavam lá e eles não, então a polícia falou, bom, sequestraram os dois para pedir resgate, para pedir dinheiro da família. O pai da Liana, o Ari, gente, ele acompanhou tudo de perto, absolutamente tudo. Ele imprimiu vários panfletos com as fotos da Liana e do Felipe, ele pegou um helicóptero e jogou os panfletos pela cidade. Então é uma cena que marcou muito os moradores de Embu-Guaçu também, porque o helicóptero saía jogando esses panfletos e muitos pegaram esses panfletos dos dois. Então assim, foi uma coisa que realmente marcou. Ele fez tudo o que ele podia para encontrar a filha. Nisso, um homem ligou pro Ari, pro pai da Liana, e falou que tinha visto um homem estranho, tava falando umas coisas meio esquisitas, que tava bêbado. Ele achou aquilo um pouco esquisito. E era um dos criminosos que participou de tudo. Inclusive, esse homem confessou e entregou todo o crime. Agora a gente vai entrar na parte do crime. Lembra que eu falei pra vocês que lá na estrada, quando o Felipe e a Liana estavam indo pra Embu-Guaçu, né, estavam indo lá pra acampar, eles deram de cara com o Champinha e com o Pernambuco? Eu vou contar pra vocês um pouco de quem é esse homem, o Champinha. O Champinha, na verdade, era um adolescente de 16 anos, gente. Então ele tinha a idade da Liana ali, ele não era maior de idade, mas ele era reconhecido assim pela população lá. Todos conheciam ele, mas todos tinham muito medo do Champinha, porque todo mundo dizia que ele era um homem extremamente frio, calculista, que ele não tinha sentimentos, que ele era bem forte, inclusive para 16 anos, e inclusive a polícia relata, gente, que para ouvir o que o Champinha falava, você tinha que ter muito estômago, porque ele detalhava as coisas do crime como se fosse uma coisa assim, ó, tô comendo aqui um hambúrguer, sabe? Para ele era muito normal falar sobre aquilo. E ele já tinha cometido alguns delitos, ele já tinha roubado pessoas, algumas coisas, então ele causava muito medo na população de Embu-Guaçu. O tal do Pernambuco, que eu falei pra vocês que estava junto com o Champinha, né, quando encontrou a Liana e o Felipe, ele era amigo do Champinha, ele já era maior de idade, inclusive todos os outros que participaram desse caso eram maiores de idade, só o Champinha era menor de idade, mas o Champinha coordenava todo mundo, assim, o Pernambuco fazia tudo que o Champinha mandava e todos seguiam o que o Champinha mandava. Nesse momento, então, a polícia aborda o Champinha para perguntar o que aconteceu e o Champinha diz que, na verdade, a intenção deles realmente era sequestrar a Liana e o Felipe para pedir resgate, mas que o Felipe foi executado, foi morto pelo Pernambuco. E nisso o Champinha conta pra polícia onde estava o corpo do Felipe. O Champinha diz pra polícia que o Felipe foi morto, mas que a Liana estava viva. Então nesse momento a polícia liga pro Ari, pro pai da Liana, contando, né, que o Felipe estava morto, mas que a filha dele estava viva. Então deu uma esperança aí pra família da Liana. Só que a polícia acaba pressionando bastante o Champinha, faz bastante pressão psicológica nele, ele acaba confessando o crime. Champinha e Pernambuco atacaram a barraca. Primeiro eles encontraram a Liana e o Felipe ali na estrada, ficaram de olho neles, aí eles viram onde ia ser a barraca que eles estavam acampando, né, gente? E o Champinha e o Pernambuco atacaram os dois e levaram os dois dali. Eles levaram os dois vendados para casa do Antônio, que era um dos comparsas deles nisso tudo. E levaram eles vendados justamente para eles não verem nada do local, nem eles, para não verem nada de onde eles estavam. Eles colocaram os dois em quartos separados, então o Felipe ficou num quarto e a Liana ficou em outro quarto. Eles abusaram muito da Liana, gente. Eram 3 homens abusando da Liana sexualmente por 5 dias. Coisa assim que não dá nem pra imaginar o que essa garota passou. A Liana ali tentando se salvar, ela implorava pra eles pararem e ela falava que ela era de uma família com dinheiro, né, que o Champinha, o Pernambuco, o Antônio, que eles podiam pedir resgate ali pra família dela, que a família ia pagar pra ter ela de volta. Então ela tentou usar isso aí pra ver se eles
soltavam ela e pediam resgate para a família. Só que o Felipe, ele não tinha os mesmos recursos financeiros que a Liana. Ele não era de uma família rica e tudo mais. Então o Champinho, o Pernambuco e os outros bandidos ali acharam que o Felipe não era necessário, que ele não ia poder fornecer o dinheiro que eles queriam. Como eles acharam que o Felipe não ia ser necessário para eles resolvem matar o Felipe a tiros. A Liana escuta alguns barulhos, pergunta o que aconteceu com o Felipe, mas eles falam que o Felipe tá bem, que não aconteceu nada com ele. Eles enrolam a Liana. Inclusive o Champinha começa a tratar a Liana como namorada dele. Tem até uma vez que ele vai pescar e ele leva a Liana junto com ele, né? Ela com um capuz na cabeça, mas ele leva junto com ele. E aí ele vai pescar, ele fica 4 horas pescando. Nisso o irmão do Champinha aparece, olha pra Liana e pergunta: o que tá acontecendo? Quem é essa mulher com você? E aí o Champinha diz que é a namorada dele. E o irmão do Champinha, como tinha muito medo dele, assim como todos tinham muito medo do Champinha, ele prefere não perguntar nada, ele prefere falar: ah, tá bom, então, e seguir e ir embora. Gente, assim, muita gente fala que a Liana já não tava mais no corpo dela, porque ela tava sendo tão abusada, ela tava sendo tão machucada, que ela não tem nem reação, ela não consegue nem ter uma reação de pedir socorro pro irmão do Champinha. Realmente, assim, o Champinha usava a Liana como um troféu. Ele olhava aquela menina linda com ele e ele achava que era um troféu e desfilava com ela. Na madrugada do dia 5 de novembro de 2003, o Champinha diz pra Liana que vai finalmente libertar ela. Ele fala que vai deixar ela num ponto de ônibus e vai realmente livrar ela. E ela sente um alívio, ela nem acredita que finalmente ela vai ser liberta e vai poder voltar pra família dela. O Champinha sai pela mata com a Liana e ataca ela com uma faca. Ele deu vários golpes nela, gente, eu prefiro nem entrar em detalhes pra vocês, porque é muito pesado a forma como ele matou ela, assim, realmente ela sofreu muito na hora da morte. O Champinha abandona o corpo da Liana nesse local da mata, era um local, ele larga ali o corpo dela e vai embora. Liana foi violentada durante 5 dias por todos os homens que estavam na casa e ainda morreu de uma forma extremamente brutal. Em entrevista até a investigação criminal, o pai da Liana conta que um delegado, né, ele estava ali numa sala da polícia, um delegado entra na sala e conta pro pai da Liana que a Liana estava morta. Ele fala que nesse momento ele caiu no chão e ele chorava tanto, mas tanto, mas tanto, que ele não conseguia falar, ele só chorava ali no chão. E nisso ele liga pra esposa e conta pra ela da morte da Liana. Aliás, gente, a entrevista do pai da Liana pra investigação criminal, assim, é muito emocionante. Inclusive tem um momento que o pai da Liana fala que ele acha que foi até melhor ela morrer, porque se ela sobrevivesse com tudo que ela passou ali com esses bandidos, com todos os abusos, com tudo que ela sofreu ali, ele acha que ela nunca mais seria a mesma. Como eu falei pra vocês, os outros que estavam ajudando o Champinha ali eram todos maiores de idade e foram condenados como os maiores de idade. Só o Champinha que era menor de idade. O Champinha foi condenado a 3 anos na Fundação Casa, gente, olha o absurdo, depois de cometer essas coisas horrorosas, né, só 3 anos porque ele é menor de idade e a lei do nosso país diz que quando você faz 18, zera, né, gente, zera os seus crimes. Muito complicado. Só que em 2006, quando ele seria libertado, né, ele fugiu da FEBEM, mas a polícia conseguiu recuperar e capturar ele no mesmo dia. Aí o Champinha passou por vários testes psicológicos e a polícia detectou várias doenças psicológicas, gente. Ele, assim, não tinha como ir pra sociedade mesmo, e não era uma coisa que com tratamento poderia se resolver, não. O caso dele era gravíssimo. E assim, quando a polícia perguntava por que ele fez isso com a Liana, ele falava: eu fiz porque eu quis, eu queria fazer e eu fiz. Ele não tem em nenhum momento piedade, compaixão, empatia, ele não tem esses sentimentos. Então, com isso, a polícia encaminhou ele para uma unidade de saúde onde o Champinha vive até hoje. Isso é um caso isolado, tá, gente? Normalmente, quando a pessoa completa 18 anos, pode ter sido o crime mais brutal, mais zera realmente os crimes dela e ela é liberta. Mas como a polícia detectou esses problemas psicológicos muito grandes, muito severos no Champinha, ele foi encaminhado para essa unidade de saúde, vive lá até hoje, um local onde ele vive super bem, gente, onde ele joga videogame todos os dias, ele tem uma cozinha, ele tem sala, tem um lugar para ele morar. Então, assim, né, um cara que destruiu uma família, que fez tudo isso. Até o pai da Liana fala que não foi só, né,
só, gente, a Liana que morreu, mas a família toda foi destruída, né? Ele fala que o casamento dele com a mulher dele, com a mãe da Liana, não sobreviveu a tudo isso, que o pai dele, né, do Ari, do pai da Liana, era um homem super saudável, morreu depois de 3 anos, pegou um câncer e morreu, porque não aguentou a dor de perder a neta mesmo. Então toda a família foi destruída por esse rapaz chamado Champinha. Os outros 4 homens envolvidos foram condenados. Aguinaldo Pires foi condenado a 47 anos de prisão. Antônio Caetano da Silva foi condenado a 157 anos de prisão. Antônio Matias foi condenado a 6 anos de prisão, porque ele que cedeu a casa ali, né, pra onde deixaram a Liana e o Felipe. E o Pernambuco pegou 110 anos de prisão. Hoje o Ari, o pai da Liana, é vereador e ele luta para que realmente diminuam a maioridade penal, né, gente? Para que esses jovens de 16 anos, 15, sejam responsáveis sim criminalmente pelo que eles fizeram. E não essa coisa de chegou nos 18 zera, né? Ele realmente tem o objetivo de endurecer o estatuto da criança e do adolescente. Ele luta há anos com isso. Depois de algum tempo, né, o pai da Liana, o Ari, e a mãe voltaram para casa deles, né? Tentaram seguir a vida, mas um dia o pai da Liana, o Ari, estava abrindo umas correspondências que chegaram na casa, algumas cartas e tal, e uma carta era da FUVEST avisando que a Liana tinha passado no vestibular. Aquilo acabou com o Ari, com a família, com a mãe da Liana, né, gente? Ela não queria para essa faculdade e ela nem chegou a saber que ela passou no vestibular. Olha, esse caso para mim é um dos mais chocantes realmente que aconteceu no nosso país, e eu acho que fica de alerta aí para vocês que são jovens, adolescentes, não mintam pros pais de vocês. Sabe aquela coisa de, eu vou mentir, vou falar que eu vou dormir na casa de um amigo, mas na verdade eu vou dormir na casa de um namorado, vou fingir que vou estudar na casa de um amigo, mas vou pra uma festa, vou falar que vou viajar pra um lugar, mas vou pra outro. Não mintam, gente, não mintam, porque se a Liana tivesse falado que ela ia acampar com o Felipe, os pais dela jamais teriam permitido e ela poderia estar viva até hoje, né, gente? Então não façam isso, sempre avisem os pais de vocês onde vocês vão, com quem vocês vão estar, apresentem essas pessoas para a família de vocês. O mundo é muito perigoso, que fique de alerta esse caso para todos vocês. É isso, gente, esse foi o caso de hoje. Comenta aqui embaixo a opinião de vocês, o que vocês acharam sobre tudo isso, sobre esse caso, né, que chocou o nosso país. Meus sentimentos ao Ari, a toda a família da Liana e também a toda a família do Felipe Café. Comenta aqui embaixo sua opinião. Vocês sabem que nesse canal vocês têm espaço livre para comentar tudo o que vocês quiserem, então bora comentar aqui embaixo. E é isso, meus amores, eu vejo vocês mais tarde com mais um caso. Um beijo e fui!